Me chamo Camila, tenho 22 anos. E sei que você deve estar se perguntando o que levou uma jovem da minha idade a morar com meu tio, especialmente nas circunstâncias que vou contar. Acredite, nem eu imaginava que minha vida tomaria esse rumo. Estou no último semestre de design gráfico, gastando boa parte do meu tempo desenhando, criando projetos e pegando freelas para juntar uma graninha. Minha vida nunca foi fácil desde o divórcio dos meus pais. Eu cresci indo de um lugar para outro, tentando me encontrar. Até que, de forma inesperada, acabei indo parar na casa do meu tio Rodrigo. Essa mudança aconteceu porque minha mãe teve que se mudar a trabalho, e eu precisava de um lugar para ficar enquanto terminava a faculdade. O Rodrigo era a única pessoa da família que podia me acolher. Ele é casado com a Beatriz há alguns anos. Eles moram em uma casa linda no interior, bem longe da cidade grande. Eu achei que seria uma mudança tranquila, uma rotina sem surpresas. Mas o que aconteceu depois foi algo que nunca passou pela minha cabeça. Já faz alguns meses que estou aqui. Eu achava que tinha me acostumado com o silêncio e a calmaria do lugar. Mas hoje aconteceu algo que mudou tudo. Estou escrevendo isso porque preciso desabafar, organizar meus pensamentos. Tudo começou quando entrei no quarto do Rodrigo enquanto ele dormia. No começo, fiquei no quarto de hóspedes, que fica lá no fundo da casa. Eu tentava ao máximo não atrapalhar o dia a dia deles, deixava o espaço deles livre. A Beatriz era meio distante no início, sabe? Ela é um pouco mais velha que o Rodrigo, e tinha aquela postura de quem mantém uma barreira, tipo, você é uma visita e eu sou dona da casa. Mas com o tempo, as coisas foram mudando. Ela começou a me dar umas dicas de cozinha, de como limpar a casa de um jeito mais prático, essas coisas de rotina. Apesar disso, eu nunca senti com ela a mesma conexão que tenho com o Rodrigo. O Rodrigo sempre foi mais do que um tio. Ele me ensinou a andar de bicicleta, me ajudou a resolver pepinos da vida e foi quem me deu meu primeiro carro quando fiz 18 anos. Ele é aquele tipo de pessoa que parece saber tudo e está sempre disposto a ajudar. Com o tempo, nosso vínculo ficou ainda mais forte. Ele sempre foi alguém em quem eu podia confiar. Alguém que me escutava de verdade, sem me julgar. A gente passava muito tempo conversando depois do jantar, sentados na sala, e isso virou meio que uma rotina. Mas ultimamente, algo mudou. É difícil de explicar, mas parece que tem uma energia diferente no ar. Eu percebi que o jeito que ele olha pra mim às vezes... Não sei. É como se fosse mais do que aquele olhar de sempre. E eu também comecei a me pegar reparando nele de um jeito que não deveria. Você deve estar pensando, Camila, que maluquice é essa? E, olha, eu concordo. É estranho, é confuso, e eu tento ignorar, fingir que é coisa da minha cabeça. Mas toda vez que ficamos sozinhos, é como se o ar ficasse mais pesado, mais carregado. Tudo isso me leva ao que aconteceu ontem à noite. Depois do jantar, eu estava no meu quarto, concentrada em um projeto. A Beatriz tinha saído para encontrar umas amigas, e o Rodrigo já tinha ido dormir há algumas horas. A casa estava em silêncio, só o barulho do vento lá fora. De repente, ouvi passos no corredor. Achei que era o Rodrigo indo ao banheiro ou algo assim, mas o som parou na porta do quarto dele. Fiquei curiosa, mas ignorei. Continuei mexendo no computador, tentando me concentrar. Alguns minutos depois, não sei bem o que me deu, mas me peguei levantando e indo até a porta do quarto dele. Eu sabia que não deveria, mas algo me puxava. Talvez fosse a tensão que vinha crescendo nos últimos dias, aquela sensação de algo não resolvido entre nós. Abri a porta devagarinho, tentando não fazer barulho. Ele estava lá, deitado de costas, com uma expressão tão tranquila enquanto dormia. A luz que vinha da janela iluminava seu rosto de um jeito que parecia até uma cena de filme. Eu fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som. Por um momento, só observei, tentando entender por que eu estava ali. Mas, como se o universo quisesse quebrar aquele momento, eu esbarrei em um objeto na prateleira ao lado da porta. Um vaso pequeno caiu no chão, fazendo um barulho que parecia ecoar pela casa inteira. Rodrigo abriu os olhos na hora, confuso. Camila? O que você está fazendo aqui?
Ele perguntou, ainda meio sonolento, mas com aquele tom calmo que só ele tem. Eu fiquei ali, sem saber o que responder. Meu rosto devia estar queimando de tão vermelho. Não tinha explicação lógica para o que eu estava fazendo ali. E a pergunta dele me deixou ainda mais nervosa. Eu só queria saber se você estava bem. Respondi, gaguejando, enquanto tentava recuperar o controle. Rodrigo sentou na cama, esfregando os olhos para se livrar do sono. Ele me olhou com aquele sorriso calmo que sempre me desarmava, mas dessa vez havia algo diferente em seu olhar. Era como se ele estivesse tentando entender o que estava acontecendo, mas sem me pressionar. Estou bem, Camila. Você não precisa se preocupar. Ele disse com a voz suave, mas com um tom que parecia querer me tranquilizar. Mesmo assim, eu não consegui sair dali. Era como se algo invisível me mantivesse presa no lugar, incapaz de desviar o olhar. Ele notou o meu nervosismo e deu um pequeno riso, como se quisesse quebrar o gelo. Quer sentar aqui? Parece que tem algo te incomodando. Eu hesitei. Tudo em mim gritava para ir embora, mas ao mesmo tempo, algo mais forte me fazia querer ficar. Acabei me aproximando devagar e sentando na beira da cama, mantendo uma distância que eu achava segura. Tá tudo bem, Camila? Ele perguntou de novo, dessa vez mais sério enquanto me observava atentamente. Eu queria dizer que estava tudo ótimo, que não havia nada acontecendo. Mas as palavras simplesmente não saíam. A tensão entre nós parecia aumentar a cada segundo, e eu não sabia mais como agir. O silêncio entre nós parecia preencher o quarto, mas ao mesmo tempo deixava tudo mais claro. Rodrigo continuava me observando, e eu sentia como se ele estivesse tentando entender algo que nem eu sabia explicar. Às vezes eu sinto que não sei lidar com tudo isso. Murmurei, finalmente quebrando o silêncio. Ele inclinou a cabeça como fazia quando queria demonstrar que estava prestando atenção de verdade. Isso sempre me fazia sentir um pouco mais à vontade. Tudo bem, Camila. Você pode falar comigo. Eu tô aqui pra você. A maneira como ele disse aquilo, com tanta sinceridade, fez meu coração bater mais rápido. Eu sabia que ele sempre seria alguém em quem eu podia confiar. Mas, naquele momento, parecia que ele era mais do que só um tio preocupado. Antes que eu pudesse processar o que estava sentindo, ele estendeu a mão e a colocou sobre a minha. Foi um gesto pequeno, quase inocente, mas o calor do toque dele pareceu incendiar meu corpo inteiro. Meu coração disparou, e eu senti minha respiração se tornar mais pesada. Eu olhei para ele e nossos olhos se encontraram. Havia algo diferente naquele olhar, algo que me fazia querer me aproximar ainda mais. Por um momento, o mundo inteiro pareceu desaparecer, e tudo que importava era aquela conexão entre nós. E então, sem pensar, eu me inclinei para frente, reduzindo a distância entre nós. Quando percebi, estávamos tão próximos que eu podia sentir a respiração dele. Meu coração parecia prestes a explodir. Rodrigo não se moveu, mas também não recuou. O silêncio entre nós era quase ensurdecedor, carregado de algo que eu não conseguia nomear. Camila. Ele começou, mas a voz saiu baixa, quase um sussurro. Rodrigo, Minha voz também falhou, como se as palavras fossem insuficientes para explicar o que estava acontecendo. Antes que qualquer um de nós pudesse pensar, nossas testas se tocaram. Foi um gesto tão sutil, mas ao mesmo tempo tão intenso, que me fez fechar os olhos. Era como se o tempo tivesse parado, como se não existisse nada além daquele momento. Eu não sei quem deu o próximo passo, se foi ele ou se fui eu. Tudo o que sei é que, de repente, senti os lábios dele tocarem os meus. Foi um toque leve, quase hesitante, mas suficiente para acender algo dentro de mim que eu nem sabia que existia. O mundo ao nosso redor deixou de importar. Não havia mais certo ou errado, apenas a sensação de estar conectada a ele de uma forma que parecia inevitável. Quando nossos lábios se separaram, eu senti o peso do que tinha acabado de acontecer. O silêncio voltou, mas dessa vez estava cheio de uma mistura de culpa, confusão e algo que eu não sabia explicar. Rodrigo me olhava de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Era como se ele também estivesse tentando entender o que aquilo significava.
Camila... Ele começou a falar, mas foi interrompido pelo som da porta da frente se abrindo. O som ecoou pela casa, me trazendo de volta à realidade de forma brusca. Meu coração disparou, e eu me afastei dele num salto, como se a distância pudesse apagar o que tinha acabado de acontecer. "É a Beatriz", ele murmurou, e eu vi o pânico em seus olhos. Eu não sabia o que fazer. Minhas mãos tremiam, minha respiração estava acelerada, e meu cérebro parecia incapaz de formar qualquer plano coerente. Antes que pudesse pensar, eu corri para o meu quarto, tentando fingir que nada havia acontecido. No meu quarto, me joguei na cama, o coração ainda disparado. Tentei respirar fundo, mas era como se o ar não chegasse direito aos pulmões. Minha cabeça girava com 1000 pensamentos, e todos eles me levavam de volta àquele momento. Eu sabia que o que tinha acontecido era errado, mas ao mesmo tempo, não conseguia tirar a sensação da minha mente. Era como se algo dentro de mim tivesse mudado para sempre. Do outro lado da casa, eu ouvia as vozes de Rodrigo e Beatriz conversando. Ela parecia animada, provavelmente contando sobre a noite com as amigas, enquanto ele respondia em um tom mais baixo. Fiquei imaginando se ele estava tão confuso quanto eu, ou se já tinha conseguido esconder o que aconteceu. A cada segundo que passava, a culpa crescia, mas junto dela vinha uma pergunta que eu não conseguia ignorar. E agora? Na manhã seguinte, o clima na casa parecia normal, mas eu sabia que estava longe disso. Beatriz preparava o café da manhã, enquanto Rodrigo mexia no celular, sentado à mesa. Eu evitava olhar diretamente para ele, com medo do que poderia ver em seu rosto. Quando terminei de comer, Rodrigo levantou e me chamou no corredor. Meu coração disparou de novo. Segui até lá, tentando manter a calma, mas meu corpo parecia tomado por uma mistura de ansiedade e nervosismo. "Camila, precisamos conversar", ele disse em um tom sério, mas sem ser duro. Assenti, sem coragem de dizer nada. Ele me levou até o escritório, fechando a porta atrás de nós. O silêncio no pequeno cômodo era quase insuportável. "Sobre ontem à noite?", começou ele, hesitante. "Eu não sei o que aconteceu, mas precisamos resolver isso." Eu senti as lágrimas subindo aos olhos, mas fiz de tudo para segurá-las. O peso daquela conversa era quase insuportável. "Rodrigo, eu também não sei o que deu em mim. Foi um erro." Ele assentiu lentamente, mas havia algo em sua expressão que me dizia que ele não estava totalmente convencido. "Precisamos ser cuidadosos, Camila. Não podemos deixar isso nos destruir." Passei o resto do dia tentando agir normalmente, mas era impossível. Cada vez que cruzava com Rodrigo na casa, sentia uma onda de emoções confusas me atingir. Beatriz, por outro lado, parecia completamente alheia a tudo. Ela continuava com seu jeito prático, organizando as coisas e fazendo planos para o fim de semana. À noite, quando todos já estavam indo para seus quartos, Rodrigo me chamou novamente, dessa vez na varanda. O ar fresco da noite ajudava um pouco, mas não o suficiente para acalmar o turbilhão dentro de mim. "Camila, eu sei que tudo isso é difícil, mas precisamos ser fortes", ele disse com a voz baixa, quase um sussurro. Eu assenti, sem saber o que responder. Ele continuou. "Acho que o melhor seria criarmos um pouco de distância. Pelo menos até tudo isso se acalmar." Minha garganta apertou e eu tive que me esforçar para não chorar. A ideia de me afastar dele parecia insuportável, mas eu sabia que ele tinha razão. "Tá certo, Rodrigo. Talvez seja o melhor mesmo." Respondi, tentando soar mais firme do que me sentia. Ele deu um sorriso triste, colocando uma mão no meu ombro por um breve momento antes de se virar e entrar na casa. Fiquei ali, sozinha, encarando a escuridão, tentando entender como minha vida tinha chegado a esse ponto. Depois daquela noite na varanda, tudo na casa parecia diferente. As conversas entre mim e Rodrigo ficaram mais curtas e distantes, como se ambos estivéssemos tentando ignorar o que sentíamos. Beatriz, como sempre, não parecia notar nada fora do comum, mas eu vivia com a sensação constante de que ela podia perceber algo. Comecei a me ocupar ainda mais com os projetos da faculdade e com meus freelas. Era minha tentativa de manter a mente longe do que tinha acontecido. Mas mesmo assim, havia momentos em que as lembranças vinham com força total.
me deixando perdida em pensamentos. Rodrigo também parecia estar lidando com tudo à sua maneira. Ele passava mais tempo no escritório, evitava encontros casuais pela casa e só falava o necessário. Mesmo assim, toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu sentia aquela tensão voltar com tudo. Uma tarde, enquanto eu trabalhava na sala, ouvi a voz de Beatriz chamando Rodrigo para sair. Eles iriam visitar alguns amigos. A ideia de ficar sozinha na casa era ao mesmo tempo um alívio e um peso. Quando eles saíram, fiquei sentada ali, encarando a tela do computador sem conseguir me concentrar. Tudo o que eu queria era entender como seguir em frente e deixar tudo aquilo para trás. No silêncio da casa, comecei a refletir sobre tudo o que tinha acontecido. Eu sabia que não podia continuar vivendo daquela maneira, com medo de encarar o que sentia e as consequências de tudo aquilo. Era preciso tomar uma decisão. Peguei o celular e comecei a procurar por estágios em outras cidades. Talvez uma mudança de ambiente fosse o que eu precisava para reorganizar minha vida. A ideia de partir me dava um aperto no peito, mas também parecia a única saída para deixar tudo para trás. Horas depois, Rodrigo e Beatriz voltaram. Ele parecia cansado, mas trocamos um olhar rápido, e eu percebi que ele também sabia que as coisas não poderiam continuar daquele jeito. Naquela noite, antes de dormir, enviei algumas inscrições para estágios. Era um pequeno passo, mas já me fazia sentir que estava tentando retomar o controle da minha vida. No fundo, eu sabia que as respostas não viriam de imediato, mas era um começo. E às vezes, é disso que a gente precisa para seguir em frente. Algumas semanas depois, recebi a resposta de um dos estágios para os quais havia me candidatado. Era em outra cidade, longe dali, e eu sabia que seria minha chance de recomeçar. Apesar de sentir um nó na garganta, decidi que era hora de ir. Conversei com Rodrigo e Beatriz sobre minha decisão, explicando que precisava focar na minha carreira e aproveitar a oportunidade. Beatriz, como sempre, foi prática e me deu todo o apoio. Mas o olhar de Rodrigo dizia mais do que palavras. No dia da mudança, enquanto eu colocava as malas no carro, Rodrigo se aproximou. Por um instante, ficamos em silêncio até que ele disse: "Camila, eu só quero que você seja feliz." Eu sorri, segurando as lágrimas, e respondi: "Você também merece ser feliz, Rodrigo." A despedida foi silenciosa, mas cheia de significados. Enquanto dirigia para a nova cidade, senti o peso de tudo o que tinha vivido naquela casa. Mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio e esperança. Eu sabia que essa era a única maneira de seguir em frente, de deixar o passado para trás e começar um novo capítulo. Inscreva-se no canal para acompanhar histórias emocionantes e cheias de reviravoltas como essa. Deixe o seu like se você gostou da história e quer ver mais conteúdos incríveis. Comente abaixo o que achou e de onde você está assistindo. Sua opinião faz toda a diferença para nós. Compartilhe este vídeo com amigos que adoram boas histórias e reflexões.